Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, aqueles que se encontram em sala comigo e aqueles que nos acompanham também pela plataforma digital. Queria naturalmente cumprimentá-los. Antes de iniciarmos a audição ao Sr. Presidente da IP e à respectiva entidade, eu queria colocar uma questão relacionada com o Sr. Deputado Nelson Silva do PAN, que está aqui conosco e que se prende com o facto da 14ª Comissão já ter aprovado o relatório de substituição do Sr. Deputado André Silva pelo Sr. Deputado Nelson Silva. Acontece que o relatório só vai ser aprovado em plenário amanhã, mas sê-lo-á com efeitos retroativos. Entretanto, também já foi comunicada à nossa Comissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que o Sr. Deputado Nelson Silva vai integrar esta Comissão como membro efetivo, passando a Sra. Deputada Inês Sousa Real a membro suplente desta mesma Comissão. A questão que coloco é, e queria colocá-la naturalmente aos grupos parlamentares, a questão que coloco é se há algum inconveniente, se alguém vê algum inconveniente, em que o Sr. Deputado Nelson Silva participe nesta audição com pleno direito de usar da palavra para a audição às infraestruturas de Portugal. E, portanto, antes de avançarmos, queria ter uma posição dos grupos parlamentares sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado Costa. Muito bom dia, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada a opor que o deputado Nelson Silva integre os trabalhos de pleno direito, até porque já foi comunicado pelo Grupo Parlamentar do PAN que será deputado desta Comissão. Se terá, do ponto de vista regimental, efeitos retroativos, nada temos a opor. Pelo contrário, é sempre importante os grupos parlamentares estarem presentes nas audições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelas informações que tenho, nada a opor. Portanto, o Sr. Deputado Nelson Silva vai participar nesta reunião com pleno direito, podendo usar da palavra no seu devido tempo e, naturalmente, também antes de mais, queria dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Nelson Silva e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício do mandato, não só nesta Comissão, como em todo o trabalho parlamentar. Posto isto, Senhoras e Senhores Deputados, a nossa audição às infraestruturas de Portugal prevê uma grelha de tempos para uma intervenção inicial de 5 minutos para as infraestruturas de Portugal, uma primeira ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, portanto PSD, PS, BE, PCP, CDS, PAN e PEV, 7 minutos a cada grupo parlamentar, cabendo resposta imediatamente a seguir a cada uma das intervenções às infraestruturas de Portugal. Depois, uma segunda ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que aqui nesta segunda ronda caberá resposta conjunta às questões colocadas por parte das infraestruturas de Portugal, tendo para o efeito o mesmo tempo usado no conjunto pelos grupos parlamentares. Se inscrições houverem, está prevista ainda uma terceira ronda, que contará com 2 minutos por cada senhora e por cada senhor deputado inscrito, cabendo às infraestruturas de Portugal 10 minutos para resposta conjunta às questões colocadas. Posto isto, eu queria também cumprimentar e saudar o Sr. Engenheiro António Laranjo, Presidente da IP, o Sr. Vice-Presidente, Engenheiro Carlos Fernandes, o Sr. Diretor de Engenharia e Ambiente, Engenheiro José Alves Monteiro e o Diretor do Departamento de Mobilidade e Transportes, Engenheiro Paulo Melo. Sr. Engenheiro António Laranjo, é um gosto recebê-lo uma vez mais nos nossos trabalhos e dar-lhe a palavra para, se assim entender, poder fazer a intervenção inicial em 5 minutos. Faz favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para, naturalmente, o cumprimentar uma vez mais, enquanto Presidente em exercício desta Comissão. Queria saudar todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão. A equipa que me acompanha está apresentada, mas permita-me só sintetizar um pouco. O Engenheiro Carlos Fernandes, Vice-Presidente da IP, mais à esquerda do Engenheiro Carlos Fernandes,
o engenheiro Paulo Melo, que é responsável pela área de estudos de mobilidade e transportes e designadamente pelo estudo de 2015 a que se faz referência nesta audição, e à minha direita tenho o engenheiro Alves Monteiro, que é diretor de Engenharia e Ambiente e que é responsável pelo lançamento do projeto também que está em causa com esta audição. Agradecer esta oportunidade de poder clarificar junto desta Comissão qual é o propósito da IP sobre a modernização e eletrificação da linha do Alentejo, cujo concurso lançámos no início do mês passado, do mês de maio. Confirmar a esta Comissão, e em particular aos senhores deputados João Dias e Bruno Dias, que o concurso agora lançado é, efetivamente, para o projeto de execução, matéria central que, segundo queremos, motiva esta audição da IP. E para que não subsistam quaisquer dúvidas acerca do objeto deste concurso, permita-me, Sr. Presidente, salientar o que está escrito na cláusula primeira das disposições gerais, a cláusula que define o próprio objeto do concurso. Linha do Alentejo, prestação de serviços para o estudo de viabilidade, estudo prévio e projeto de execução para a modernização do troço entre Casa Branca e Beja e ligação ao aeroporto de Beja. Ainda nesta cláusula, o seu número 2 refere que esta contratação integra ainda a elaboração de todos os estudos e relatórios necessários às aprovações ambientais previstas na legislação em vigor. Acresce referir que se trata de uma obra de categoria 4, conforme o anexo 2 da Portaria 701-H de 2008, ou seja, uma obra onde vigoram as imposições e características mais severas e que lhe impõem um elevado grau de complexidade. Referir ainda que nos termos desta portaria, a 701-H, esta obra compreenderá as seguintes fases. Estudo de viabilidade, que será aplicado à ligação ao aeroporto de Beja, o estudo prévio da modernização e eletrificação, o projeto de execução da modernização e eletrificação e a assistência técnica ao concurso na empreitada de modernização e eletrificação. Dito isto, certamente que os senhores deputados compreenderão que a referência que no anúncio é feita a estudos é evidente por força da lei, não só porque está em causa um estudo de viabilidade, o da ligação ao aeroporto de Beja, mas também porque, nos termos da lei, um projeto de execução tem várias fases e procedimentos que obrigam a diversos estudos, tais como estudo prévio, estudos de natureza ambiental, estudos geológicos e geotécnicos, bem como outros estudos de mobilidade que se revelem necessários. E todos devem, diria mesmo, todos têm de estar incluídos nesta contratação. De outra forma, não se justificaria sequer o valor que está atribuído a esta contratação, que ascende a mais de 3 milhões de euros, bem compatível com o valor estimado da obra de modernização e eletrificação do troço Casa Branca-Beja, que se prevê venha a custar mais de 100 milhões de euros. E sobre esta matéria, senhores deputados, permitam-me também referir que não conheço quaisquer despesas efetuadas com estudos para esta linha, dado que todos os estudos existentes foram feitos internamente e suportam as decisões de investimento que a IP apresenta ao Governo. A propósito, e porque o requerimento refere isso, devo acrescentar que sobre esta linha existe um estudo preliminar datado de agosto de 2011 sobre a eletrificação Casa Branca-Ourique e, mais recentemente, em maio de 2015, um outro estudo sobre a linha do Alentejo no troço Casa Branca-Funcheira, com uma análise de intervenções na infraestrutura ferroviária. Ambos os estudos e outras informações relevantes foram o suporte para a inclusão deste projeto no Programa Nacional de Investimentos 2030, o chamado PNI 2030. Este projeto
está considerado na ficha 8 do PNI 2030 com o nome Modernização das ligações ferroviárias a Beja e a Faro, com o objetivo de reduzir tempos de viagem entre Lisboa e Beja e potenciar a acessibilidade ao Baixo Alentejo, contribuindo para o desenvolvimento do turismo e da atividade económica. Em concreto, nesta ficha 8, está considerada a modernização do troço Casa Branca-Beja, da linha do Alentejo, incluindo a eletrificação e instalação de sistemas de sinalização e telecomunicações. Inclui ainda o estudo de viabilidade e pertinência da ligação ao aeroporto de Beja. A relevância que a EIP atribui a este projeto fez com que o incluíssemos num despacho conjunto, o despacho 9315-2020, que nos permite desenvolver desde já o respectivo projeto de execução, lançando o seu concurso, o que fizemos. Fica por isso, em nossa opinião, bem evidente que o objeto do concurso que a EIP lançou é, entre outros estudos, para a elaboração do projeto de execução da modernização e eletrificação do troço Casa Branca-Beja, da linha do Alentejo. Este objeto está em total consonância com as preocupações manifestadas pelos senhores deputados ao requererem a audição da EIP sobre esta matéria. E a EIP deu rigoroso cumprimento, diria até antecipado, às decisões que a Assembleia da República verte no PNI 2030 e que estão ainda, como sabem, em fase de avaliação ambiental estratégica e por isso ainda pendente de aprovação. Mas nós já lançámos o concurso, um dos concursos, entre outros, para deste PNI 2030. Isto era o que se nos oferece dizer nesta primeira intervenção. Ficamos naturalmente à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Laranjo. Vamos iniciar agora a ronda pelos grupos parlamentares, atendendo que há uma audição a requerimento do PCP. É precisamente o grupo parlamentar do PCP que inicia esta ronda, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias para, em 7 minutos, a poder usar. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sr. Engenheiro António Laranjo e, na sua pessoa, cumprimentar toda a equipa que o acompanha, agradecer os esclarecimentos que nos prestaram. De facto, já houve aqui importantes esclarecimentos, só por si já justifica a realização desta audição. O que o Sr. Engenheiro aqui teve a esclarecer-nos no essencial refere-se a que é muito mais além daquilo que já foi estudado, aquilo que se pretende fazer agora com estes estudos. Contudo, o PCP continua preocupado porque entendemos que esta modernização e eletrificação da linha do Alentejo não pode continuar a sofrer mais atrasos e aquilo que está na perspectiva, tendo em consideração todo aquele que é o investimento plurianual destes estudos, levará a que só em 2025 é que teremos a concretização de estudar metade da via. Estamos a falar de estudar metade da via. Mas eu quero, primeiro que tudo, começar por um aspecto muito importante que tem a ver com a relevância que tem a linha do Alentejo não só para o Baixo Alentejo, para o distrito de Beja, mas para o todo nacional e para o sistema ferroviário nacional. Nós entendemos, e o PCP entende, que a linha do Alentejo é uma linha estruturante e que permitirá não só o desenvolvimento económico e melhorar as ligações e as acessibilidades ao distrito de Beja e até, neste caso, desde logo ao Algarve, que praticamente é inexistente esta ligação ferroviária. Além disso, permite dois distritos vizinhos terem uma maior afinidade económica e social, que não têm. Permite também que o Porto de Sines tenha um outro desafogo, vamos lhe chamar assim, em termos de oportunidades e possibilidades de utilização desta via, tendo em consideração que passamos a ter uma via paralela, não convencional, que liga Lisboa ao Algarve, paralela à já existente, que é a linha do Sul. E também nós não podemos deixar de considerar que, e desde logo deixo esta questão, se a EIP também considera a mesma relevância que o PCP entende que
tem esta, e que já aqui expressei, que tem esta linha para o Sistema Ferroviário Nacional, e se a IP entende que a atual linha do Sul consegue dar despacho, chamemos-lhe assim, consegue dar, responder à demanda, à exigência que coloca o Porto de Sines, e por que não considerar, desde logo, toda esta linha do Alentejo também como solução de resposta, garantindo que todos os comboios, ou seja, garantindo que existam canais para que se faça o transporte de mercadorias deste importante Porto de Sines, que não vale a pena estar aqui e pôr mais na carta quanto à sua dimensão e à sua importância. Depois, um outro aspecto que nós consideramos também importante tem a ver com aquilo que já foi feito. E porque a população do distrito está saturada destes anúncios, porque tem havido muitos anúncios e desde logo perguntar às infraestruturas. Em 2019, resultante daquilo que foi o Orçamento do Estado para 2019, foi publicado em Diário da República, 12 de fevereiro, precisamente uma portaria onde considerava que as infraestruturas de Portugal estava autorizada a proceder à repartição de encargos relativamente a também estudos, à realização de estudos de viabilidade e modernização, com a módica quantia de 134 mil euros em 2 anos, 2019 e 2020. A pergunta que faço: o que é que foi estudado daquilo que foi definido e o que é que contemplava esta portaria, o que é que foi concretizado? E por que razão, não tendo sido concretizado, por que razão é que não foi concretizado? Depois, também relativamente àquilo que é esta linha, quero perguntar ao Sr. Engenheiro António Laranjo e a quem o acompanha, se é ou não diferente estudar metade da linha ou estudar toda a linha. É que quando estudamos metade da linha, naturalmente não haverá, não tendo a perspectiva de toda a linha, poderá haver soluções técnicas que até, no contexto de toda a linha, poderá ser um gasto extra se tivéssemos considerado toda a linha, ou seja, desde estações técnicas, desde até outros aspectos, nomeadamente o que tem a ver com as centrais elétricas e tudo mais. As suas localizações podem ser diferentes se nós estivermos a estudar e a analisar toda a linha ou se estivermos a analisar e a estudar parte da linha. Depois, colocar se os estudos de 2011, de 2015 e mais algum tenha sido feito, mas o Sr. Engenheiro já disse que são estes dois, se alguma vez eles foram comunicados aos sucessivos governos, porque nós não compreendemos porque é que, tendo feito internamente a REFER, feito esses estudos com os seus recursos, não foi dado caminho e andamento a esses estudos que são bastante, nomeadamente o estudo de 2015, é muito concreto e muito objetivo, e quero aqui analisar também um aspecto, que é o aspecto não só da variante ao aeroporto, que tem duas variantes ao aeroporto, duas soluções de variantes ao aeroporto. Também perceber se neste estudo que vão ser feitos estão a ser consideradas duas variantes, duas opções, as velocidades que vão ser estudadas também de circulação, também esse estudo de 2015 as contempla, e um aspecto muito importante que não me parece, porque o Sr. Engenheiro não o referiu aqui, mas não esteja, porque se estivesse, se calhar, é provável que o Sr. Engenheiro teria feito a sua referência, que é a concordância em Casa Branca. A concordância em Casa Branca é decisiva e fundamental para que a linha do Alentejo tenha ainda mais viabilidade na ligação à Europa, na ligação a Évora. Ou seja, importa que seja feita uma concordância em Casa Branca, tal como contempla o estudo de 2015, que tem também duas soluções de concordância em Casa Branca, porque é importante que permita uma ligação direta à Évora e não tendo que haver manobras a serem feitas em Casa Branca para que se possa prosseguir o caminho. E, nesse sentido, quero deixar aqui mais essa questão e, naturalmente, reafirmar que não estamos disponíveis para aceitar mais atrasos e porque, naturalmente, estes estudos deixam-nos preocupados com tantos anúncios e tantos anúncios. Tem havido estudos, muitos deles nem sequer foram concretizados, suspeitamos nós. Gostaria que também esclarecesse isso. Deixamos aqui esta nossa legítima dúvida quanto à concretização destes que agora foram anunciados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Engenheiro António Laranjo, 7 minutos para resposta ao grupo parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigado. Vou começar por responder a algumas das questões e certamente o engenheiro Carlos Fernandes complementará com algumas outras notas. Primeiro, dar total concordância à relevância que é dada pelo Sr. Deputado a esta linha e àquilo que é a sua importância estratégica no quadro da rede ferroviária nacional. É exatamente por isso, Sr. Deputado, que nós fizemos a inclusão logo neste primeiro conjunto de projetos que solicitámos junto do Governo, projetos do PNI 2030, que, como sabe, ainda não está totalmente aprovado e, portanto, carece ainda da avaliação ambiental estratégica. E nós estamos já a avançar com alguns desses projetos, poucos infelizmente, mas alguns desses projetos, designadamente com este projeto em causa, exatamente porque lhe damos muita importância estratégica e precisamos naturalmente de o desenvolver com a maior brevidade possível. Em relação digamos, àquilo que foram os estudos e à autorização que nos foi dada para realizar estudos em 2019, já passarei ao meu colega para que ele fale um pouco sobre isso, mas, senhor deputado, senhores deputados, deixe-me dar nota que a IP não faz um estudo em 2011 e um estudo em 2015. A IP faz dezenas de estudos ao longo do ano e esses estudos são todos aqueles que suportam a nossa atividade, o nosso planeamento, as nossas decisões de investimento e, no fundo, aquilo, quando digo decisões de investimento, é aquilo que nós propomos ao Governo como decisões de investimento ou como estudos para eventuais decisões de investimento. São muitos os estudos. E mal seria se de todos eles, enfim, seria incomportável certamente para um governo e para uma tutela poder estar a acompanhar todos os estudos, e são muitos, que efetivamente nós fazemos sobre as mais diversas linhas, quer ferroviárias, quer também, como não podemos deixar de ver, sobre as próprias estradas. E quando nós estamos a falar deste estudo em concreto, e se ele é entre Casa Branca e Beja, e não entre Casa Branca e Funcheira, ou seja, o troço entre Beja e Funcheira, como o Sr. Deputado bem sabe, tem uma componente desse troço entre Beja e Ourique que está neste momento fora de serviço, e tem uma restante parte, por causa das minas de Neves Corvo, que estão em utilização de Ourique para baixo, para a Funcheira, na ligação à linha do Sul. Mas tudo isto é conhecido, tudo isto é acompanhado. Nós, quando estamos com este lançamento do projeto de execução, todos os dados que são aportados para este projeto, naturalmente que têm em conta aquilo que é a restante linha. Nós não fazemos um projeto para um troço esquecendo tudo aquilo que está na sequência desse mesmo troço, ou seja, desde Beja para a Funcheira. Quer seja ao nível das estações técnicas, quer seja ao nível das concordâncias, quer seja ao nível das ligações ao aeroporto, e já agora, deixe-me naturalmente dar nota também, que quando se está a falar de alternativas, não são alternativas, nós quando estudamos alternativas, estudamos a hipótese de existirem alternativas. Não é num estudo com 20 páginas que se estudam alternativas ao que quer que seja, com todo o respeito. Eu tenho aqui à minha direita, não sei se é possível verem, mas aqui à minha direita, se esta câmara me permitir fazer esta imagem, eu tenho atrás de mim um conjunto no fundo, aquilo que é um projeto de execução. Paulo, se você porta, ponha só a câmara, agarre só na câmara para ficar aqui. Isto que aqui está à minha direita é um projeto de execução de um troço de linha férrea similar àquele que nós estamos a lançar agora entre Casa Branca e Beja. Senhores deputados, é daqui que irão sair quaisquer que sejam variantes, quaisquer estudos. Não é em nenhum dos estudos, pode voltar a colocar, não é em nenhum dos estudos que se possam fazer internamente com 20 páginas que saem variantes ou saem outras especificações técnicas. Portanto,
é necessário percebermos que a possibilidade de existirem variantes vai decorrer de um conjunto de estudos geológicos, geotécnicos, a morfologia do terreno, estudos ambientais, que só depois disso é que podem ou não validar aquilo que são variantes a quaisquer traçados, sejam eles a concordância em Casa Branca, seja ele as alternativas para a ligação ao aeroporto de Beja. Engenheiro Carlos Fernandes, se calhar pedia-lhe o complementar com os estudos que foram autorizados em 2019. Então, muito bom dia também a todos, mais uma vez, e agradecer a oportunidade de virmos aqui explicar o projeto de modernização do Casa Branca Beja. As 3 ou 4 pontos, então, que foram colocados, se a linha do Sul dá a resposta, efetivamente a linha do Sul dá a resposta, nós estamos a fazer um investimento muito grande nesta fase, na ligação de Évora até à fronteira, na modernização entre Sines e a linha do Sul. A expectativa é que a competitividade do Porto de Sines e do Porto de Setúbal vai aumentar bastante relativamente ao território espanhol e, portanto, vamos crescer bastante em termos de procura de comboios de mercadorias para o Interland espanhol. E aquilo que são os nossos cálculos de capacidade é que quer a linha do Sul, quer a linha do Alentejo, quer o Novo Troço, irão dar resposta, irão ter capacidade para responder àquilo que são os fluxos de mercadorias. No entanto, esta ligação entre Funcheira e Beja será sempre uma ligação importante, nomeadamente do ponto de vista de criar redundância ao Porto de Sines. É por isso que o PNI prevê uma nova ligação entre Sines e a linha do Sul, é por isso que este canal será importante no futuro para criar uma nova ligação entre o Porto de Sines e a fronteira, nomeadamente entre outras utilizações. Estamos a escutar. E, portanto, sim, dá resposta, mas este canal é efetivamente muito relevante, tem sido mantido pela Infraestruturas de Portugal como um canal de reserva futura e será numa próxima oportunidade, obviamente, também requalificado e colocado ao serviço, assim tenhamos nós essas orientações. A questão colocada sobre o anterior despacho de autorização de despesa, nós pedimos autorização para lançar um estudo prévio em projeto de execução, na ordem dos 3 milhões e muito, 4 milhões de euros, e aquilo que foi autorizado foi um valor na ordem dos 135 mil euros, que era a primeira fase do estudo prévio, que nós considerámos que não era relevante poder lançá-lo autonomamente em função do resto, porque este projeto depois tem que avançar em várias fases, e foi por isso que não se lançou à altura o concurso, porque não tínhamos autorização de despesa. Como já disse o engenheiro Laranjo, todas as alternativas técnicas estão a ser consideradas, considerando no fundo que no futuro irá haver abertura também, ou poderá haver abertura do Beja Ourique, e portanto nesse sentido todas as definições técnicas, quer sinalização, quer de eletrificação, quer de estações técnicas, o estão a considerar e nada será custo afundado ou custo perdido relativamente a isso. Quanto à concordância, ela de facto não está considerada nesta versão do estudo. Nós entendemos que ela será, não pondo em causa que ela possa ser importante, que ela será muito mais relevante do ponto de vista operacional quando tivermos também o Beja Ourique a funcionar e aí, quer para tráfegos, nomeadamente vindos do Algarve ou vindos de Sines, aí será muito mais importante e ela, portanto, não está considerada nesta fase. Temos já um investimento estimado na ordem dos 100 milhões de euros ou superior a 100 milhões de euros e, portanto, não foi considerado de incluí-la agora aqui, o PNI também não o prevê e não está prevista neste projeto de execução nesta fase. Muito obrigado, engenheiro Carlos Fernandes, muito obrigado também, Sr. engenheiro António Laranjo. Vamos iniciar a ronda pelo grupo parlamentar do PSD, julgo ser o Sr. Deputado Carlos Silva. 7 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente António Laranjo e a restante equipa da IP e dizer 2 ou 3 notas sobre esta verdadeira confusão que é a modernização da linha do Alentejo. É evidente que esta é uma infraestrutura absolutamente necessária, fundamental para o desenvolvimento da região e do país, e importa que seja avaliada no seu todo e muito provavelmente a IP dir-me-á que sim, que está a ser feito, e quando digo no seu todo é nas suas implicações com a linha do Alentejo Évora-Caia, Poceirão, Évora-Caia, é na linha do Sul, portanto na direção Lisboa-Algarve, é todas as implicações que existem ao nível de variantes, portanto exige mesmo e verdadeiramente um plano integrado de avaliação do que pode ser feito. Acontece que, por falta de uma opção estratégica,
parece-me que é o que está em cima da mesa, os últimos anos têm sido de grande confusão. Multiplicidade de estudos para uma coisa, estudos para outra, agora até já se põe a possibilidade de, pelo aquilo que vi neste estudo, que presumo que será um estudo prévio da IP, interno, como percebi das palavras do Sr. Engenheiro António Laranjo, já se põe a possibilidade da bitola europeia, a determinada altura, mas continuamos a não compreender um conjunto de premissas que são fundamentais para ligar Beja ao país. Beja é é talvez a única capital distrito do país que não tem uma ligação rodoviária nem ferroviária digna desse nome, ferroviária então nem se fala, e nessa circunstância as populações desta região precisam de saber o que é que vão ter. Continuamos, e aqui nesta audição, a assistir a opções para o desenvolvimento do Porto de Sines, que pode passar pela modernização do ramal das Ermidas do Sado, mas agora também já se fala de um canal que poderá ligar diretamente à Foncheira, não sei bem por onde, mas provavelmente algum túnel através da Serra de Grândola ou de Santiago de Cacém. E, portanto, continuamos aqui sem uma opção estratégica clara relativamente ao que deve ser este desenvolvimento deste grande projeto que infraestrutura, de certa forma, toda esta região. Depois, a vertente do aeroporto também é absolutamente fundamental e, portanto, ainda bem, saúde, que tenha sido incluído neste estudo. Agora, é fundamental saber se isto é em via dupla, se vai continuar em via única, quais são as velocidades que estão a ser estudadas, é também para mercadorias, não é para mercadorias, parece que é, portanto, vai ligar ao Poceirão e depois fica no Poceirão, ou serão mais uns comboios que a seguir vão entrar em Lisboa, via ponto 25 de Abril, que já está completamente saturada e, portanto, será mais uma linha que vai saturar, portanto, a entrada na 25 de Abril. Há todo um conjunto de indefinições que estão aqui colocadas e que, ao final de não sei quantos anos, agora é mais um estudo de 3.200.000 euros, já provavelmente em estudos anteriores, ainda aqui internos, embora o Sr. Engenheiro António Laranjo tenha aqui referido que não custou nada, custa com certeza, quanto mais não seja as horas dos engenheiros a olharem para estas coisas, e portanto é que mesmo com muita preocupação que o PSD vê a forma como isto está a ser tratado, e portanto ainda bem que o PCP aqui trouxe esta questão. Portanto, há aqui um conjunto de dúvidas relativamente qual é a verdadeira opção, e neste caso provavelmente a quem devemos perguntar isto é mesmo ao Governo. Eu penso que a IP desse ponto de vista limita-se a dar conselhos e a aconselhar o Governo relativamente a algumas opções estratégicas, mas objetivamente a decisão política é do Governo e portanto acho que tem que ser perguntado se verdadeiramente há aqui uma vontade clara de desenvolver a região do Alentejo interior, se objetivamente é para modernizar esta linha e tornar Beja próxima de Lisboa pelo menos a 1 hora, o que desse ponto de vista também poderia ser uma excelente alternativa para o aeroporto enquanto solução complementar do aeroporto de Lisboa e do aeroporto de Faro, a situação que devia estar estudada há muito tempo e que tem vindo a conta-gotas a ser analisada e avaliada, e portanto há todo um conjunto de questões que se mantêm no ar, e não é com certeza com pompa em circunstância que ouvimos agora sim, agora vai ser, e acontece é que este Governo já teve 6 anos para modernizar esta linha, pelos vistos vão ser precisos mais 3 anos para estes projetos de execução, e depois a construção naturalmente há de ser mais uns tantos. Acontece é que para tratamento de um conjunto de quilómetros, que eu não sei ao certo quantos é que são, entre Casa Branca e Beja e a variante ao aeroporto, estamos 10 anos para que algo aconteça. E, portanto, esta é a preocupação que nós temos. Se assim é com estas obras, que, embora o Sr. Engenheiro António Laranjo aqui tenha referido, é uma obra de grande importância e com um grau de complexidade elevado, eu imagino o que serão outras obras e outras intervenções na ferrovia, como, por exemplo, a modernização da linha do Norte, ao que parece agora em alta velocidade, como diz o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. E, portanto, é este o conjunto de dúvidas que nós temos e que eu, com clareza, e, portanto, gostava de ver aqui espelhadas no resultado desta nossa audição. E para já, Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Laranjo. Faz favor, 7 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas observações e por todas as considerações que são feitas pelo Sr. Deputado Carlos Silva, mas
não podemos estar de acordo. Nem nos parece que existam indefinições do lado da IP naquilo que é a sua estratégia, nem nos parece que o desenvolvimento dos trabalhos que estamos a fazer e dos projetos que estamos a lançar possam ter essa conotação com indefinições. São muito concretas aquilo que estamos a fazer. Permita-me, Sr. Deputado, também clarificar aqui uma questão. Os estudos e a terminologia que é utilizada em engenharia tem uma elevada importância. Quando nos referimos a um estudo prévio, eu há pouco referi a alguns volumes que estão aqui. O estudo prévio são 3 desses volumes, ou seja, o que nós aqui estamos a falar, quando falamos em estudos feitos internamente, são estudos de 20 páginas, 30 páginas. Aqueles que estão em causa 2011 e 2015 são estudos com, digamos, 2 dezenas de páginas. Não estamos a falar de nenhum estudo prévio, não estamos a falar de rigorosamente nada disso. O estudo prévio tem um conjunto de elementos, aliás, como qualquer outro dos estudos, quer ele seja, enfim, um anteprojeto ou um programa preliminar, quer ele seja um projeto de execução, está perfeitamente especificado na Portaria 701H de 2008, o que é que tem que conter cada um desses estudos e é, como referi, um volume apreciável que não tem a ver com os estudos. Nem nós, e aí sim, se a IP envolvesse os seus trabalhadores a fazer e os seus técnicos a fazer estudos dessa complexidade, aí sim estaríamos a gastar dinheiro com alguma relevância. Não é o caso, estamos a utilizar aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é fazer as diversas avaliações, análises e, no fundo, dar condições ao Governo para que ele possa tomar as decisões que lhe competem, as decisões de investimento. Em relação às características do projeto, apenas uma pequena nota. Elas fazem parte de toda a documentação do concurso, daquilo que é a patente do concurso, que está neste momento publicada, portanto vou deixar que o meu colega, Engenheiro Carlos Fernandes, possa abordar essa matéria mais em detalhe. E também dar nota que, quando estamos a falar de um projeto ferroviário, como os senhores deputados bem sabem, até porque já foi objeto de outras audições da própria IP, onde isto foi referido, um projeto ferroviário tem desde que nós temos autorização para o lançar, até que ele possa estar concluído, não podem durar menos de 7 anos, cerca de 7 anos é o tempo que demora. E metade desse tempo é para o projeto. Quando se fala de projeto, fala-se de concurso, fala-se, no fundo, da elaboração dos diversos estudos prévios e depois projeto de execução. Fala-se da avaliação de impacto ambiental, ou seja, todo o processo ambiental, e aqui temos 3 anos e meio. E depois temos mais 3 anos e meio, em regra, para fazer o quê? Para fazer o concurso de uma empreitada e para executar a empreitada em cerca de 2 anos e meio. Correndo tudo bem, e como nós sabemos, ultimamente nem todas as coisas correm da melhor forma ao nível da contratação pública, e este não é um problema da IP, que lança por ano uns milhares de procedimentos e de concursos, mas é um problema nacional que é sentido ao nível de todos os municípios, como temos confirmado. Mas eu passaria ao Engenheiro Carlos Fernandes para complementar. Então, relativamente às questões sobre o Corredor Sul e sobre a definição ou não dos planos, só para caracterizar o que está previsto e o que está a ser feito. Portanto, o país aprovou em 2014 o plano PETI 3+, onde foram identificados um conjunto de projetos relevantes para o país do ponto de vista ferroviário. E, portanto, falando daquilo que está previsto no Corredor Sul, o que o país definiu, e esse plano PETI 3+, que depois veio a ser designado Ferrovia 2020, mas que basicamente mantém o que estava previsto no PETI 3+, e que teve um amplo consenso nacional, tinha um conjunto de projetos previstos para este corredor. A modernização da ligação entre Sines e a linha do Sul, que está a ser feita, está em obra agora, e a construção do novo troço entre Évora e a fronteira está em obra, está a ser construída agora. Isto foi essencialmente o que foi previsto no PETI 3+, e que está a ser feito no âmbito do Ferrovia 2020, e o plano está perfeitamente definido. Aquilo que o PNI 2030 prevê, para este corredor também, são basicamente 3 projetos.
é um novo corredor entre Sines e a linha do Sul, para dar redundância, para eliminar uma rampa, digamos assim, muito de constrange, que tem um constrangimento grande sobre a circulação. Portanto, Sines à linha do Sul, um novo projeto, previsto no PNI 2030, a duplicação do troço entre Poceirão e Bombel, está nesta altura o projeto lançado também, está em desenvolvimento a parte dos projetos, e prevê também no PNI 2030 a modernização entre Casa Branca e Beja. A Infraestruturas de Portugal, enquanto fazia as obras, enquanto preparava as obras do Ferrovia 2020, fez um conjunto de estudos para esta zona do país e para outra, que preparam a decisão do Governo nos próximos passos. E foi esses documentos, esses estudos que a IP preparou, os tais documentos com 20, 30 páginas, que serviram de base depois às decisões do Governo e às propostas do Governo no âmbito do PNI 2030. Portanto, PNI 2030, 3 projetos: Sines, linha do Sul, um novo corredor, Poceirão, Bombel e Casa Branca, Beja. O PNI 2030 também prevê um conjunto de estudos com relevância para a ligação a Beja. Sejam ele a Beja ou Ourique, e o PNI 2030 manda a IP estudar esse troço, não manda avançar para a empreitada, manda estudar, e manda estudar a nova ligação a nova ligação ferroviária no Tejo, a nova travessia do Tejo. Mais uma vez, não é para empreitada, é simplesmente para avançar com os estudos, preparar decisões para um futuro Governo poder discutir, poder decidir e poder avançar no próximo quadro. Relativamente àquilo que compõe a obra de modernização de Casa Branca Beja, é uma obra forte, é uma obra ambiciosa, que investe em 64 km de via, incrementa velocidades para 20 km por hora, tem previstas 7 km de variantes ao longo desse troço, prevê 2 estações técnicas de 750 metros para comboios de mercadorias, obviamente já alinhadas com o que poderá vir a ser construído no resto do troço, prevê sinalização eletrónica, prevê a eletrificação deste troço, prevê intervenções a nível de estações e apiadeiros, e, portanto, é uma modernização integral. Com a conclusão deste projeto, nós passaremos de cerca de 2 horas e 13 na ligação entre Beja e Lisboa para, previsivelmente, uma ligação na ordem de 1 hora e 40. E porquê é que ele não pode ir abaixo de 1 hora e 40? Porque este troço, no fundo, está ligado àquilo que é o Pinhal Novo, ponto 25 de Abril. Como sabem, temos um conjunto forte de suburbanos que, no fundo, ligam a Lisboa, e todos os tráfegos de longo curso, sejam os tráfegos que vêm do Algarve, os tráfegos que vêm de Évora e de Beja, no fundo, entram dentro de uma cadeia de tráfegos suburbanos e são travados nesse sentido. E, portanto, é por isso que, apesar da infraestrutura poder ir mais além ou mais abaixo de 1 hora e 40, é o nível, digamos assim, o número de comboios que já temos na rede que limita, de alguma maneira, a performance desta ligação entre Évora e Lisboa, entre Beja e Lisboa. E, portanto, a infraestrutura ficará preparada, iremos avançar com os estudos da nova ligação ferroviária, nova travessia ferroviária em Lisboa, poderemos reduzir significativamente este tempo de ligação entre Beja e Lisboa, quando de facto houverem novas acessibilidades ferroviárias a Lisboa, mas do ponto de vista da ligação entre Beja e a linha do Alentejo, tudo fica já feito para ter uma ligação de altíssima qualidade do ponto de vista ferroviário. Eu penso que já terei atingido o limite do tempo e, portanto, termino aqui. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Sr. Deputado, pedia que pudéssemos manter a ordem também na sala para nos podermos fazer ouvir e respeitar também. Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente das Infraestruturas, o Engenheiro António Laranjo, cumprimentar também todos os serviços que o acompanham. Começo por agradecer os esclarecimentos que nos têm feito ao longo destas três últimas intervenções, que mostram que o requerimento que motiva, portanto, esta audição é, no fundo, mais um passo naquilo que estava previsto e, no fundo, isso é uma boa notícia, ou seja, a elaboração de estudos prévios e projeto de execução da eletrificação do troço que estava previsto da linha do Alentejo. Para o PS este assunto é muito importante, aliás o próprio Partido Socialista deu entrada de um projeto de resolução que ainda será discutido nesta Assembleia sobre este mesmo assunto, portanto a recomendar ao Governo a conclusão da modernização da linha do Alentejo,
Este tem sido um assunto que o PS tem acompanhado de forma aprofundada, principalmente através dos seus autarcas, por todo o Alentejo. E, portanto, também fazendo aqui uma contextualização, a verdade é que nós reconhecemos que o comboio está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do Alentejo ao longo dos anos e, lembrando até o auge da rede ferroviária, portanto, haveria aqui, portanto, a rede ferroviária servia 31 dos 43 concelhos dos distritos de Beja, Porto Alegre e Évora, e a verdade é que hoje os serviços de passageiros apenas servem 15 concelhos, portanto, atualmente sobrevivem as linhas do Sul, não é? Uma única ligação ao Algarve, também a do Leste, portanto, ligando a Espanha, e depois sobrevivem as ligações de Beja e de Évora. Eu acho bastante interessante até aquilo que é hoje em dia o discurso que o PSD traz, porque se nós até focarmos especificamente na ligação, na rede ferroviária do Alentejo, lembramos-nos dos governos de Cavaco Silva e daquilo que foi o desinvestimento brutal nesta linha, com o encerramento significativo de parte desta rede, aliás, lembrando a perda de ligações a cidades importantes e a vilas, como por exemplo Serpa, Moura, Reguengos de Monsaraz, Estremoz, Montemoro Novo, e portanto é interessante ver o PSD hoje criticar a multiplicidade dos estudos. Portanto, é bom quando o que se critica não é a falta de investimento, é a derivada desse investimento, ou seja, a aceleração da execução desse investimento. Eu acho que isso é sinal também e reflexo daquilo que o atual Governo está a operar em termos de uma revolução na aposta da ferrovia. E, portanto, nós também lembramos daquilo que foi uma inversão nesta tendência de desinvestimento, que foi feita desde logo com um investimento que foi concluído em 2011, portanto, daquilo que hoje conhecemos como o Corredor Internacional Sul, aliás, que aproveita as valências do Porto de Sines com uma rápida ligação à Europa, isso hoje já foi aqui falado várias vezes, e, portanto, foi aqui esse investimento, foi a requalificação da linha do Alentejo no seu troço entre Bombel, Vendas Novas e Casa Branca, bem como o ramal de Évora entre Casa Branca, portanto, e essa capital de distrito. Na altura, sim, esse investimento deixou de fora a ligação a Beja, portanto, hoje em dia, por exemplo, as populações de Alvite, Cuba e Beja têm uma infraestrutura degradada e nós reconhecemos isso, e um serviço de passageiros lento. Por exemplo, os 60 km que separam Beja de Casa Branca têm uma viagem de cerca de 50 minutos e, portanto, nós voltamos a reafirmar a necessidade de modernização e eletrificação da linha do Alentejo, principalmente neste troço que aqui hoje nos debruçamos, entre Casa Branca e Beja, mas também posteriormente entre Beja e Ourique. Só lembrar também ainda que num contexto de inversão desta tendência de desinvestimento que houve ao longo dos anos, que neste momento está a existir uma total inversão dessa tendência e, aliás, aquilo que hoje aqui discutimos e que o Governo inscreveu no Plano Nacional de Investimentos, no PNI 2030, portanto, é disso exemplo e, portanto, lá está, hoje estamos a discutir se a conclusão do troço Casa Branca-Beja estará ou não até 2025, isso não deveria estar antes, e, portanto, achamos que essa discussão em si é um bom refocar da discussão. Existe também, neste momento, uma janela muito importante de discussão, que é do novo Plano Ferroviário Nacional e, portanto, nós achamos que ela também traz aqui muita pertinência. Sendo muito concreto no assunto que nos traz aqui hoje, que é do âmbito deste requerimento, aquilo que eu perguntava ao Sr. Presidente António Laranjo, engenheiro António Laranjo, é se, concretamente, portanto, neste troço de Casa Branca-Beja, se, em termos de calendário, se a modernização destes troços está totalmente dentro do prazo e do calendário estabelecido, se os estudos que agora aqui, portanto, foram divulgados são exemplo disso e se este troço será efetivamente uma realidade antes de 2025. Pergunto-lhe também qual o ponto de situação, portanto, do estudo de ligação ao aeroporto de Beja, portanto, ele foi incluído nestes estudos, mas perguntava-lhe se nos poderia dar mais detalhes desta opção.
acrescentando também, portanto, foi dito que não está em estudo a concordância de Casa Branca, que não foi considerada, para quando prevêem a sua consideração e em que contexto. Fazia-lhe também aqui uma pergunta específica sobre, visto que falou da duplicação do troço entre Poceirão e Bombel, perguntava-lhe se não vai ser equacionada a duplicação dos 5 km que faltam entre Bombel e Vendas Novas, já que Vendas Novas tem linhas de resguardo e portanto, pode servir de cruzamento para grandes comboios. Fazia-lhe também uma pergunta, mais uma pergunta no âmbito, portanto, desta modernização do troço Beja-Casa Branca, até no seguimento de notícias que surgiram, nomeadamente no Jornal Público, portanto, há uns dias atrás, sobre a supressão ou neste caso a demolição de antigas estações de caminho de ferro, neste caso específico de Alcáçovas e de Alvito. Nós estamos a falar, naquilo que as populações destas zonas dizem, de património público histórico. Eu vi as declarações que a Infraestruturas Portugal fez, portanto, afirmando que isto são edifícios que estão em adiantado estado de degradação, não tendo condições de habitabilidade. A verdade é que estas estações datam portanto, do século XIX, e aquilo que eu lhe perguntava era se, portanto, a IP está a estudar alguma alternativa à sua demolição. As próprias autarquias referiram que os municípios, portanto, estão disponíveis para uma parceria com a IP na requalificação e aproveitamento deste património. Perguntava-lhe se isso não será possível, portanto, uma alternativa à sua demolição, e se não é possível aqui chegar a um entendimento com as autarquias. E, para terminar, perguntava-lhe só se, num contexto da discussão do atual Plano Ferroviário Nacional, se não faz sentido uma discussão da eletrificação de toda a linha, portanto, aqui já a parte de Beja e Funcheira, já numa ótica de quando abrir a ligação depois entre Évora e Elvas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro António Laranjo, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado. Agradecer as considerações do Sr. Deputado Filipe Pacheco e procurar dar resposta às várias questões que coloca. Talvez começar pela última. O Plano Ferroviário Nacional, e até porque só agora foi com o Sr. Deputado que esse assunto veio digamos, a esta audição, é efetivamente um instrumento no qual a IP está a colaborar também com o Governo e está neste momento, como se sabe, em fase de recepção de todos os contributos. Portanto, faz todo o sentido e do nosso lado esse contributo será naturalmente dado também, mas os contributos à própria sociedade, de quais são, no fundo, as linhas, qual é que deve ser a rede ferroviária nacional do futuro, a 2030, 2050, aquilo que nós efetivamente se pretende ter para esta rede e para a importância que tem a ferrovia no panorama estratégico sob o ponto de vista ambiental. Depois, e portanto é aí que deve estar vertida as opções que os sucessivos governos venham a tomar relativamente a matérias da rede ferroviária nacional. O planeamento desta empreitada, melhor dizendo, aquilo que está em causa neste momento é a execução, o projeto de execução. No fundo é todos os estudos que irão desaguar, digamos, naquilo que é o projeto de execução, o que nos permitirá lançar a empreitada. E esse conjunto de estudos são aqueles que eu há pouco referia, que duram cerca de 3 anos e meio. O projeto de execução está previsto ser concluído, se tudo correr conforme esperamos, nomeadamente em relação ao concurso que está a decorrer. Está previsto concluir-se em setembro de 2023 e, a partir daí, será feita a avaliação de impacto ambiental e, concluída a avaliação de impacto ambiental com a declaração, com a DIA, com a declaração de impacto ambiental, teremos todas as condições, haja naturalmente fundos para lançar a empreitada, teremos todas as condições para de imediato lançar a empreitada e ter então os cerca de 3 anos e meio para a execução da empreitada. Ou seja, o que estamos aqui a falar é que o lançamento da empreitada será feito em 2024 e a obra decorrerá em 2025, 2026 e porventura ainda no início de 2027. Aliás,
dentro plenamente daquilo que é o PNI 2030, ou seja, este Programa Nacional de Investimentos. O projeto será financiado pelo FEDER, dado que, não sendo uma rede transeuropeia, não terá outro tipo de financiamento que não seja através do FEDER e com participação prevista para este financiamento pode ir até aos 85% e esse é naturalmente um processo que irá ser desenvolvido a seu tempo. Concordância de variante para o aeroporto. Aquilo que está em cima da mesa neste concurso é o estudo de viabilidade para a variante ao aeroporto. Portanto, estamos a falar ainda de estudo de viabilidade, a que se seguirá numa fase seguinte, estudo prévio, de mais estudos e projeto de execução. Portanto, não estamos aqui a falar de outra coisa que não seja estudar as variantes para ligação ao aeroporto de Beja, nesta linha no fundo, nesta linha do Alentejo. Concordância Casa Branca é também, como o engenheiro Carlos Fernandes há pouco referiu, a importância estratégica dela revela-se fundamentalmente com, no fundo, a abertura de todo o troço entre Beja e a Funcheira, ou seja, é nessa altura que a concordância de Casa Branca faz todo o sentido e é aí que ela deverá ser feita, portanto, é nesse contexto que ela deverá ser feita. Extensões a demolir, também passarei para o engenheiro Carlos Fernandes e eu penso que, da minha parte, era tudo. Passou foi a questão da demolição. Aquilo que saiu no público, na notícia do público há dias, foi, no fundo, o resultado do que está previsto no projeto. Nós, antes de lançar um projeto desta dimensão, o que fazemos é uma análise conjunta das várias direções da empresa, desde as áreas de engenharia, da parte da segurança, da parte da manutenção, do asset management, da identificação de tudo aquilo que é preciso fazer num troço para uma obra desta envergadura e desta dimensão. Relativamente à parte do património, fizemos um levantamento exaustivo do que existia, de identificar aquilo que era preciso intervir, as alterações que era preciso fazer, ao nível do nosso património, ao nível do operador CP, e, portanto, foi identificado tudo aquilo que era preciso fazer a nível do património. Neste caso destas duas estações, não havia necessidade nem do ponto de vista operacional e técnico da IP, nem do ponto de vista operacional da CP, da necessidade de manter estas edificações. E, portanto, aquilo que fizemos no projeto foi ter digamos assim, uma solução que maximizava o uso daquele espaço em termos de estacionamento, de outros tipos de abrigos, etc., ficando essa solução como uma solução de reserva, mas obviamente não será tomada nenhuma decisão de demolição antes do envolvimento dos municípios. É assim que fazemos em todo o país. Não há nenhum caso de demolição de nenhuma estação por parte do apiadeiro, por parte da IP, que antes não tenha um envolvimento por parte dos municípios, de outras forças locais, que se procurem soluções alternativas, no sentido de viabilizar a utilização daquele espaço. Aquilo que nós não queremos é que fique, no fundo, um edifício que depois não tem utilização, que ninguém se interessa e que acaba por se degradar e por prejudicar a imagem da própria estação e do espaço ferroviário. E, portanto, aquilo que eu próprio tive a ocasião de fazer ontem com os dois presidentes de Câmara foi transmitir exatamente isso. Não há nenhuma decisão tomada, a IP não avançará com nenhuma demolição, que, obviamente, de espaços de estações. Portanto, não estou aqui a falar de cais em ruína ou de instalações sanitárias. Estamos a falar de espaços de edifícios passageiros. Não será tomada nenhuma decisão neste, como em nenhum outro caso, que não envolva antes os municípios e se procurem outras soluções para viabilizar a manutenção dos edifícios. E é assim que faremos também nesse caso, apesar de, obviamente, o projeto ter a solução que possa ser estudada para que, se no final não houver interesse nem dos municípios, nem de outras entidades, se não houver viabilidade de manutenção do edifício, que se possa aproveitar aquele espaço, nomeadamente para estacionamento e outras soluções. Mas não há nenhuma decisão tomada e os municípios vão sempre ser envolvidos neste processo. E é tudo. Muito obrigado. Também, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes e Sr. Engenheiro António Laranjo. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do BS. Sra. Deputada Isabel Pires, faz favor, 7 minutos para o efeito. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes da IP, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e a restante equipa, agradecendo, obviamente, os esclarecimentos que foram sendo dados até agora. Nós, de facto, há aqui um problema inicial que esta Comissão tem debatido várias vezes, tem a ver, e já foi aqui referido, a questão do desinvestimento da ferrovia e na forma como, ao longo de várias décadas no nosso país, este desinvestimento teve
teve consequências práticas para as populações e para as regiões muito concretas, mas aqui de facto há uma responsabilidade que não cabe apenas a uma ou duas forças políticas, cabe a todas as forças políticas que estiveram no governo nas últimas décadas e, portanto, há aqui é preciso olhar para este histórico e, obviamente, que, sendo importante a reversão ou a parcial reversão desta política para uma altura em que a ferrovia se coloca como prioritária, é importante, mas de facto isso significa que temos muitos e longos anos de atraso relativamente àquilo que será necessário, e hoje falamos da linha do Alentejo, mas temos falado de várias linhas aqui nesta Comissão e no Parlamento que têm exatamente este mesmo problema de fundo, que tem a ver com décadas de desinvestimento e regiões, nomeadamente do interior, que, regra geral, são as que mais sofrem e as que mais sofreram com este desinvestimento, sem serviço público de qualidade. E, portanto, sobre especificamente a linha do Alentejo, também já foi aqui recordado que, enfim, há vários estudos, há várias formas e o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal referiu já as formas como a própria IP faz os seus estudos e como é que eles têm que ser feitos, mas também lembro que existem várias resoluções da Assembleia da República de há vários anos para cá que implicavam exatamente a modernização e a requalificação e a eletrificação da linha do Alentejo. A última ainda foi na legislatura passada e existem já projetos para esta legislatura de discussão exatamente disto. Mas eu lembro que na legislatura passada acabou por estar e ser aprovado e está em resolução da Assembleia da República a concretização e modernização e eletrificação do troço Casa Branca, Beja, Funcheira, tal como tinha sido aprovado em julho de 2019, sendo que esta resolução foi de dezembro de 2019 e, portanto, várias destas matérias que nós estamos aqui a falar e que têm sido aduzidas ao longo de toda esta audição, a verdade é que nós estamos a falar de decisões que para as populações especialmente e para a região já vêm muito tarde, vêm sendo pedidas há muitos anos e aqui na própria Assembleia da República têm tido a sua expressão em resoluções que não têm tido execução. Sabemos da importância desta linha, como já disse, para a região, a nível do transporte de passageiros, mas também a nível do transporte de mercadorias. Temos aqui, nesta linha especificamente, questões de interioridade e de coesão territorial que são muito importantes de ter em conta, daí também a urgência e importância desta eletrificação e desta modernização que estamos a falar e, na verdade, com as últimas notícias que saíram e as informações relativamente a este estudo de viabilidade, estudo prévio, projeto de execução, aquilo que nós estamos a dizer, ou pelo menos que a IP e que o Governo está a dizer, é que chegamos a 2021 e se está a dizer a estas populações e à região que só em 2024, se tudo correr bem, será lançada a empreitada e, portanto, com sorte, obras concluídas em 2030, por alto. E, portanto, aquilo que nós estamos a dizer com esta decisão é que, novamente, esta região e esta linha continuam a ter que ficar, estamos em 2021, portanto, mais 9 anos, possivelmente 7, 8, 9 anos, à espera de ver uma modernização e uma eletrificação que foi aprovada já várias vezes na Assembleia da República, tem sido debatida ainda antes dessas aprovações e que, portanto, se está aqui com um atraso e quando nós falamos, ou quando eventualmente se fala das indecisões ou das imprecisões que existem, fala-se exatamente disto, creio eu, que é a forma como se está a tratar as populações. E, portanto, queríamos deixar esta nota e perguntar, já referiu nesta última resposta, que relativamente à questão da concordância em Casa Branca, que não está incluída neste estudo, nesta fase, disse agora que só fará sentido numa fase posterior. Aquilo que nós gostávamos de perceber, e considerando a importância desta concordância, é que, então, se não é agora, para quando é que se prevê que esta concordância possa estar, de facto, em cima da mesa. Também foi questionado, creio que não houve ainda resposta relativamente à duplicação entre Poceirão e Bombel,
porque houve essa dúvida durante estes últimos dias se estaria previsto ou não naquilo que foi apresentado. E perceber, disse-nos que o projeto, portanto, em setembro de 2023 terão a conclusão do concurso e depois a declaração de impacto, o lançamento de empreitada em 2024, se isto significa ou se prevê que podemos chegar previsivelmente a 2030, no máximo, com toda a modernização da linha do Alentejo já concluída ou não, e como é que tem sido a ligação com os municípios, porque não só por causa desta questão das estações que agora nos dizem que não será tomada nenhuma decisão de demolição sem envolver os municípios, ainda bem, mas de facto seria escusado lançar estes alertas sobre os municípios sem previamente contactar com eles e, portanto, mesmo do ponto de vista de toda a restante obra que é preciso fazer, se tem havido esta ligação e este contacto com os municípios para que a própria IP esteja munida daquilo que são as necessidades que os vários municípios vivem relativamente a esta obra. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro António Lourenço, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado. Agradecer as considerações feitas pela Sra. Deputada Isabel Pires. Eu acho que, permita-me uma pequena correção, terá sido mal interpretado e eu não me terei feito explicar bem. As obras estarão concluídas no início de 2027 e não em 2030. Não referi nunca 2030, o que referi foi que perfeitamente dentro daquilo que é o quadro do Programa Nacional de Investimentos 2030. Portanto, feita esta correção, permita-me que eu tenha feito, procurar dar resposta às questões que coloca. Também aquilo que eu referi em relação à concordância de Casa Branca, não é que ela só fará sentido numa segunda fase. O que eu disse é que ela se justificaria muito mais numa segunda fase, porque estamos a considerar que essa segunda fase reabrirá todo o troço entre Beja e a Funcheira e, portanto, na ligação da linha do Alentejo com a linha do Algarve, permitindo uma redundância no corredor internacional sul e, portanto, com outras características e aí sim, com toda a pertinência, esta concordância fará mais sentido nessa segunda fase. Também, enfim, dar novamente nota que, e precisar que quando nós estamos a falar deste projeto de execução que está hoje a concurso, estamos a falar de um projeto de execução que é entre Casa Branca e Beja. A linha do Alentejo vai até a Funcheira, o que significa que o troço entre Beja e a Funcheira não faz parte deste projeto, deste concurso que está neste momento em curso, terá que ser previsto numa segunda fase. Quando é que será essa segunda fase? Ora bem, permitam-me aqui, senhores deputados, clarificar qual é o posicionamento da IP relativamente às matérias que são a sua atividade de core. A IP define, justifica e argumenta, por vezes até à exaustão, todas as decisões de investimento em matéria de manutenção e conservação das redes rodoviária e ferroviária, porque essas são da sua inteira responsabilidade e, em regra, prendem-se não só com questões de capacidade, mas também com questões de segurança. Sobre essas, lutamos intransigentemente pela sua execução, por aquilo que são as decisões de investimento. No que diz respeito a este tipo de decisões de investimento, cabe ao Governo, naturalmente, dar-nos as instruções para poder trabalhar sobre elas, para poder desenvolver ou para nos pedir-nos aquilo que são os estudos que possam depois ser convertidos em decisões de investimento, que é aquilo que já falámos aqui várias vezes. Portanto, quando é que essa segunda fase será feita? Naturalmente que o Governo, ou os sucessivos governos, terão, porventura, no Plano Ferroviário Nacional, terão todas as condições para dar as instruções à IP que sejam necessárias para ela desenvolver um projeto de execução para a segunda fase, nos mesmos moldes em que desenvolveu para a primeira fase. E para isso,
naturalmente, porque a única coisa que necessitamos são de alguns meses para a preparação de um processo desses, não mais do que isso, mas não é uma matéria que sejamos nós, por livre iniciativa, a tomar. Algumas outras questões, duplicação do Serão Bombel e os contactos com os municípios, eu acho que o engenheiro Carlos Fernandes fez essa explanação bastante exaustiva sobre tudo aquilo que diz respeito a quaisquer opções de demolições ou não demolições. Os contactos com os municípios, porventura, poderiam ter sido feitos antes, sem dúvida que sim, se calhar deveriam ter sido feitos antes. Não tenho qualquer pejo em referir que, porventura, aqui não teremos procedido com a mesma agilidade que habitualmente temos nestas matérias, mas já está totalmente esclarecido e, como foi dito e reafirmo, não há nenhuma demolição de edifícios que possam ter alguma outra utilização. E não é a IP que vai fazer a utilização comercial ou a utilização para qualquer outra atividade desses edifícios, mas sim em parceria com os próprios municípios, e estamos sempre abertos a todas essas manifestações que possam existir e, portanto, essa é uma situação que foi também já ultrapassada. Eu, da minha parte, não teria mais a referir. Penso que... Duplicação do terceiro Bombel? A duplicação já foi explicada. As obras de duplicação são decididas do ponto de vista de capacidade, essencialmente, e, portanto, são escolhidas as melhores soluções técnicas para garantir essa capacidade. O processo está exatamente na mesma fase deste, portanto, está em fase de avaliação, está em fase de processo de contratação do projetista e, portanto, correrá dentro dos prazos semelhantes ao do Casa Branca Cabeço. Só mais uma questão. As resoluções da Assembleia da República que a senhora deputada acabou por referir foram aquelas que também já aqui foram explicadas, que deram origem a uma autorização de uma despesa que era insuficiente para tudo aquilo que teria que ser lançado, onde nós tínhamos cerca de perto de 4 milhões de euros solicitados para lançar estes projetos, foram-nos atribuídos 100 e poucos mil euros e, portanto, não era de todo possível lançar qualquer estudo com esse valor e, portanto, teve que ser refeito todo esse processo. E da nossa parte é tudo. Sr. Presidente, passamos a palavra. Muito obrigado. É a vez agora do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida, faz favor, 7 minutos para o efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Engenheiro António Laranja e a equipa que o acompanha. Obviamente que nesta altura já não há muito a acrescentar em relação àquilo que já foi perguntado e àquilo que foi respondido. Desde logo que a intervenção inicial, como o Sr. Deputado João Dias acabou por dizer também nas questões que colocou, a intervenção inicial veio esclarecer e bem alguns dos pontos que o PCP colocou no seu requerimento, designadamente em relação ao conteúdo do que está a ser trabalhado neste momento e, portanto, a abrangência daquilo que se está a fazer e da diferença entre o que se está a estudar agora e a profundidade do que se está a estudar agora e outros estudos que foram feitos anteriormente que tinham características diferentes, como foi referido. Do que resulta depois do desenvolvimento da audição, há questões aqui que são mais políticas até que propriamente técnicas, porque o que verificamos é que, em relação a um discurso político de um investimento na ferrovia, de uma alteração total da lógica de investimento na ferrovia, há questões que depois na prática se vê que contrariam essa ideia de que já tudo está a andar e que houve uma alteração substancial na prática daquilo que é a realidade ferroviária do país. Não houve, não podia haver e, portanto, se há alguma coisa ilusória, é um discurso no sentido de que pudesse haver essa alteração substancial em pouco tempo. Agora, isso também não deve servir para iludir completamente o que pode existir a médio prazo, porque o que verificamos também é que, a médio prazo, o que se pode concretizar é muito menos do que aquilo que muitas vezes aqui foi discutido. E, portanto, nesta minha intervenção, não repetindo questões que foram colocadas anteriormente, se calhar posso pedir para que se faça um pouco uma síntese que permita, efetivamente, esclarecer o que é que neste momento é possível perspectivar e com que timings e com que custos naquilo que é possível avaliar já para os próximos tempos. Designadamente, aquilo que efetivamente neste momento
está a ser estudado e pode ser concretizado, porque o que nós verificamos é que em matérias essenciais que foram discutidas pelo Parlamento nos últimos anos e que foram objeto de resoluções, há várias que estão fora daquilo que está a ser estudado neste momento. Temos questões de convergência que estão fora e que são essenciais, consideradas pelo Parlamento como essenciais já várias vezes ao longo destes tempos, designadamente aquilo que se passa com Casa Branca e com a convergência em Casa Branca. Temos duplicações que estão fora também desta fase e que são remetidas para uma segunda fase sine die. Temos questões de próprios troços e de intervenção em alguns troços que também estão remetidas para sine die e, portanto, eu acho que é muito relevante que se distinga aquilo que é o discurso propagandístico do Governo relativamente à ferrovia daquilo que é um tímido avanço, que pode ser no sentido certo, mas que é tímido em relação ao investimento ferroviário. E o exemplo mais claro disso será provavelmente aquilo que foi referido pelo Sr. Engenheiro António Laranjo no final da resposta ao Bloco de Esquerda, que já tinha sido referido antes, sobre a forma como o Governo reage, por exemplo, a impulsos parlamentares ou até a acordos que estabelece com os partidos que viabilizam os seus orçamentos. Porque aquilo que é feito quando se discute o orçamento e quando se vota o orçamento, lá está, é a tal manobra de propaganda sobre os grandes investimentos. Aquilo que é feito quando são aprovados alguns projetos de resolução aqui no Parlamento e dos acordos que são feitos também com os partidos que os apresentam ou que apresentam até propostas de alteração no orçamento, é de viabilizar determinado tipo de projetos e depois vemos que para o Governo viabilizar um projeto que tinha um custo de 4 milhões de euros é disponibilizar às infraestruturas de Portugal uma verba de 100 e poucos mil euros. E, portanto, enquanto andarmos nesta brincadeira de propaganda do Governo, de satisfação dos partidos que apoiam os orçamentos e algumas propostas em concreto com a atribuição de 100 e poucos milhões de euros, ou que custa 4 milhões de euros, nós andamos num jogo político que, eu acho que para infraestruturas de Portugal, obviamente, isto não é questão, isto é uma questão para debater com o Governo, mas para infraestruturas de Portugal é importante, com certeza, aquilo que também é importante para nós, e era isso que eu pedia que se concretizasse. Em o que é possível, neste momento, calendarizar, o que é que pode ser executado dentro desses prazos, o que é que está fora de execução neste momento e não é possível calendarizar, única e simplesmente porque não está atribuído mandato à infraestruturas de Portugal para que concretize ou sequer estude essas intervenções. Portanto, fazer esta distinção é muito importante para que no final desta audição nós saibamos efetivamente o ponto em que estamos, que eu penso que era o que pretendia o PCP com o requerimento e certamente é o que todos pretendemos aqui no Parlamento, saber da parte da infraestruturas de Portugal o que é que está planeado, com que prazos, com que custos e o que é que está fora de planeamento, para depois nós podermos discutir com o Governo o resto, porque o resto é matéria de decisão política, obviamente não é responsabilidade da infraestruturas de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro António Laranjo, faz favor. 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, pelas suas considerações. De facto, e como diz, aquilo que diz respeito à Infraestruturas de Portugal já foi, de alguma forma, dito por mim e o que é que vamos fazer de diversas formas. Eu, se calhar, agora até de uma forma mais sistematizada, ia pedir ao Engenheiro Carlos Fernandes que fizesse essa ligação, essa abordagem, certamente será mais explícito do que eu e mais do que eu fui. Então, pegando naquilo que estamos a fazer e agradecendo a pergunta, portanto, nós temos aqui 2 programas, 2 planos em execução simultânea, o Ferrovia 2020 e o PNI 2030. Não sei se me estão a ouvir, perdemos a imagem. Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, estamos de facto a ouvi-lo, mas não o estamos a ver. Eu vou parar o tempo. Eu vou continuar. Não, mas diga. Ia-lhe pedir, se já possível, para recuperar a imagem, que é importante. Já temos. Já temos a imagem. É que é importante por causa do canal Parlamento. É essa a questão. Sr. Engenheiro, faz favor de continuar. Estamos a vê-lo e ouvi-lo.
Obrigado. Portanto, como eu dizia, nós estamos nesta fase com 2 programas em execução simultânea. Temos o Ferrovia 2020, que está nesta altura essencialmente em fase de obra, e temos neste corredor 3 grandes obras. Temos basicamente o Sines-Ermida, que já falei há pouco, com a modernização desse corredor, e depois temos 2 obras que podem ser condensadas numa só, que é no fundo a ligação entre Évora e a fronteira. Portanto, estão em fase de obra e a expectativa é que até ao final de 2023 estas obras estejam totalmente concluídas e tenhamos este corredor em funcionamento, em operação, com a ligação dos portos à Espanha. O que é que estamos a fazer? Estamos também a avançar neste programa PNI 2030. Estamos na fase anterior, que é a fase de elaboração de projetos. Qual é a ideia? Que com a concretização destes projetos tínhamos condições para lançar as empreitadas, aí por ordem, por alturas de final de 23, início de 24, como já foi dito. E, portanto, o que casa perfeitamente com o atual programa. Nós estamos a executar obra, estamos de alguma forma com obra um bocadinho espalhada por todo o país, com uma dimensão de obra nesta altura superior a 1.000 milhões de euros. A nossa expectativa é que estamos quase ao limite daquilo que é a capacidade do mercado de obras públicas nesta área ferroviária. Estamos agora a tirar partido da capacidade de projeto que já foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, e este encadeamento de programas permitirá que não haja um hiato em termos de execução ferroviária entre um programa e outro programa. E, portanto, estamos nesta altura a contratar, quer no Poceirão Bombel, quer no Casa Branca Beja, os projetos de execução. Teremos um estudo prévio, teremos seguidamente o projeto de execução de cada um desses troços, depois subteremos a avaliação de impacto ambiental, que é um processo que demora praticamente um ano. Com a conclusão da avaliação de impacto ambiental, temos depois a declaração de impacto ambiental e temos que fazer os ajustes finais ao projeto de execução e então o lançamento de empreitada e um ano de empreitada. E, portanto, a expectativa é que se concretize tudo aquilo que está no Ferrovia 2020 até a final de 23 e a 24 arrancam os processos de obra destas 2 grandes obras, em termos quer da duplicação do Poceirão Bombel, quer do Casa Branca Beja, encadeando com aquilo que estamos a fazer no atual programa. Penso que demos resposta àquilo que podemos fazer e não podemos fazer. Relativamente aos processos, aos projetos que não estão nesta altura no PNI 2030, a IP irá desenvolver os estudos que se prevê fazer e irá incluí-los no seu programa de investimentos assim que receber orientações nesse sentido. E é tudo. Muito obrigado. Para terminar esta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Sr. Deputado, 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer as suas palavras iniciais. Agradecer também a presença do Sr. Engenheiro António Laranjo e à sua equipa. O aumento da disponibilidade e qualidade do transporte ferroviário é uma aposta fundamental para a redução de poluentes no setor dos transportes, que representa cerca de 25% do total de emissões de gases com efeito estufa, e também para a melhoria da qualidade do ar, que representa mais de 7.000 mortes prematuras por ano em Portugal e um custo anual para a sociedade de cerca de 1.000 milhões de euros. Este é o trágico custo da crise climática. É também crucial para uma efetiva coesão territorial e revitalização do interior, especialmente no Alentejo, região que tem sido votada ao abandono nas infraestruturas de desenvolvimento nacionais. Combate às alterações climáticas e coesão territorial são 2 expressões frequentes na oratória do Governo, mas que não passam disso mesmo, mera conversa. E um dos maiores exemplos disso é a omissão de ação na modernização e eletrificação da linha do Alentejo, porque de facto em 2021 é inconcebível falarmos em modernização como sendo apenas eletrificação. O PAN apresentou em sede de Orçamento de Estado para 2020 e para 2021 propostas que foram rejeitadas para a rápida requalificação e eletrificação da linha do Alentejo. Apresentámos também, em fevereiro deste ano, um projeto de resolução que baixou a esta Comissão e que remete ao Governo que dê prioridade à execução da eletrificação e requalificação do troço ferroviário Casa Branca Beja, inclua no projeto de requalificação e eletrificação do troço Casa Branca Beja a construção de uma variante de ligação ao aeroporto, garanta a eletrificação urgente do troço Beja-Funcheira, promovendo as ligações para Sul, garanta a eletrificação da ligação de Ermidas do Sado à Funcheira, garanta uma oferta de comboios e horários que seja atrativa e adequada para as necessidades de mobilidade das populações das regiões do Alentejo e Algarve. Mas este Governo continua a atrasar estes investimentos sem dar a devida prioridade à ferrovia. Pior, com os investimentos agora previstos no Plano de Recuperação e Resiliência de aposta nos portos nacionais para transporte de matérias-primas e mercadorias,
caso não existam ligações ferroviárias adequadas, que não existem atualmente, neste caso ao Porto de Sines, iremos assistir a um aumento do transporte rodoviário e das emissões de gases poluentes para a atmosfera, bem como este atraso representa um fraco serviço às populações. Sendo o último a intervir e depois também ouvindo já os vários esclarecimentos prestados pela Infraestruturas de Portugal, algumas questões já foram respondidas, pelos quais agradeço também esses esclarecimentos ao Sr. Engenheiro António Laranjo. No entanto, gostaria de saber, para além do que está inscrito neste pacote de concurso público, que mais estudos e projetos faltam desenvolver que não tenham sido já feitos pela REFER para que o projeto de requalificação e eletrificação do troço Casa Branca Beja com ligação ao aeroporto possa avançar. E volto a referir esta pergunta, insere-se somente nos estudos que ficaram de fora deste pacote e que ainda faltam fazer. Depois, fomos também informados que a conclusão para o projeto de requalificação e eletrificação do troço Casa Branca Beja com ligação ao aeroporto estará concluído para 2027, se ouvi bem, e claro está dentro do PNI de 2030, mas gostaria de saber para quando a eletrificação do troço Beja-Funcheira com ligações para Sul, ou seja, da sua conclusão, para quando a eletrificação da ligação de Ermidas do Sado à Funcheira. Isto porque também sabemos, e a questão dos estudos, como foi referido pelo Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, as vias alternantes não estão consideradas neste pacote de estudos e, obviamente, gostaríamos de saber se no próximo pacote já estão agendados este estudo de vias alternantes e também perceber o tempo de estudo previsto para estas vias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro António Laranjo, faz favor. 7 minutos. Agradecer as questões do Sr. Deputado Nelson Silva, a começar se calhar por estas últimas, dar nota que certamente por lapso do Sr. Deputado Ermidas do Sado Funcheira está eletrificado, portanto é uma correção ao que acabou de referir. Também dar nota que a eletrificação do Beja Funcheira, ou digamos aquilo que é todo o trabalho que venha a ser feito, como já referi por mais do que uma vez ao longo desta audição, não é uma decisão que compita à Infraestruturas de Portugal. Nós executaremos aquilo que o Governo nos mandar executar e que tenha planos para executar, planos em termos de programas de investimento. Que as vias alternativas ou alternadas, não percebi bem, penso que se está a referir às, alternativas de estudo que venham a ser consideradas quer na concordância, quer na ligação ao aeroporto de Beja, quer eventualmente outras que possam vir a existir. E como eu também já referi, isso faz parte do projeto de execução na sua globalidade. Ou seja, é com os diversos estudos que se desenvolvem, estudos eles de geológicos, geotécnicos, morfologia do terreno, ambientais, de mobilidade, o que quer que seja, todos esses estudos vão conduzir aos melhores traçados, que são depois preparados ao nível do projeto, primeiro ao nível do estudo prévio e depois ao nível do projeto de execução, e que serão colocados para que haja alternativas para a avaliação de impacto ambiental. É sim a sequência normal de um projeto, não sei o que mais possa dizer sobre essa matéria. Quando pergunta o Sr. Deputado o que é que falta fazer de estudos para o Casa Branca Beja, Sr. Deputado, falta fazer aquilo que está neste momento em concurso e que é o projeto de execução. Até agora, como referi, os estudos que suportaram esta decisão de investimento são os estudos de 2011 e 2015, que permitiram a inclusão no Programa Nacional de Investimentos 2030 deste projeto e que está vertido na ficha 8 do PNI 2030 aquilo que nos compete fazer
porque é essa a determinação que o Governo nos dá para executar, que é desenvolver esta modernização e eletrificação entre Casa Branca e Beja. E para essa modernização e eletrificação entre Casa Branca e Beja, falta fazer o projeto de execução, que tem vários estudos que estão em concurso, lançado em início de maio deste ano, ou seja, em maio, no mês passado. Eu penso que respondi às questões que o Sr. Deputado tinha colocado, mas estou naturalmente disponível, estamos naturalmente disponíveis para quaisquer outras questões que entendam colocar. Muito obrigado, Engenheiro António Laranjo. Terminamos assim a primeira ronda. Vamos dar início à segunda. Eu não tenho inscrições, mas duvido que as haja. Eu pedia aos senhores deputados que se inscrevam, porque nem sempre tenho indicação de quem quer usar a palavra. Há pelo menos duas. Bom, sim senhor. Então, tenho duas inscrições nesta segunda ronda, do Sr. Deputado João Dias e do Sr. Deputado Nelson Silva, sendo que são 3 minutos a cada um e caberão, neste caso, 6 minutos ao Sr. Engenheiro António Laranjo ou aos seus colegas que o acompanham para a resposta. Sr. Deputado João Dias, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Engenheiro António Laranjo, quero naturalmente, nestes 3 minutos, fazer aqui só 2 ou 3 questões. Uma delas tem a ver com esta incoerência total que aqui nos é apresentada. Permita-me que diga isto, tendo em consideração que o Sr. Presidente aqui afirmou, como todos nós reconhecemos, como toda a gente reconhece, que esta linha é de importância estratégica nacional, que permite a abertura de canais que aumenta a ligação do Interland espanhol e porque também assumimos que a solução da linha do Sul não consegue responder em termos de canais àquilo que é as exigências do Porto de Sines, permite a redundância Sr. Presidente, se tiver que existir manutenção da linha do Sul, nós temos um problema enorme. E essa manutenção vai ter que ser feita mais dia menos dia, ou se ocorrer um incidente qualquer. E, portanto, deixo-lhe aqui logo como é que nós podemos aceitar esta incoerência total de avançar. Nunca foi falado, Sr. Presidente, alguma vez foi falada em construção faseada, primeiro ligação Casa Branca-Beja e depois ligação Beja a Ourique, porque da Ourique à Funcheira já está, e depois a concordância fundamental e decisiva que é a concordância em Casa Branca para permitir o tal Interland. Portanto, há aqui uma incoerência total, Sr. Presidente, e quero-lhe questionar qual é a apreciação que a IP faz em termos técnicos desta tendo em consideração que valoriza, como valorizou, e está de acordo com este faseamento, que nunca foi falado, não sei se isso está no horizonte. Ou seja, também perguntar-lhe quais são as diligências que o Governo tem feito junto da IP para que se faça desta forma, e quais são as diligências que a IP tem feito junto do Governo para que se faça de uma forma mais coerente e que permita que esta linha tenha toda a sua potencialidade. O estudo nasce, portanto, com deficiências graves, e a mais grave de todas é esta da concordância. Nós não podemos permitir que se faça desta linha um ramal, porque se vamos ficar em 2027, com mais estudos e mais não sei o quê, vamos ter um ramal de Beja, e nós estamos Sr. Presidente, ninguém neste mundo transporta mercadorias de barco até um porto como o Porto de Sines e depois transporta durante 100 km até um aeroporto para transportar até seja para onde for. O que transportam é de barco para o Porto de Sines e depois em comboio para onde for. Portanto, a ligação ao aeroporto é fundamental, é importante, mas é tão mais importante que faça a concordância em Casa Branca, permitindo o Interland. E, portanto, nós estamos aqui a responder só a uma questão que tem a ver com os passageiros, que é importante, mas é só para fazer este ramal. E nós, naturalmente, não concordamos com isto e gostaríamos de saber quais são as diligências que a IP vai fazer junto do Governo, já que, tecnicamente, tem aqui também um papel decisivo e determinante, porque tem que responder ao problema que tem criado, porque se derivar muitos comboios, muitos canais por Beja, alivia a subcarga que já referiu aqui na zona do Pulseirão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nelson Silva, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de, então, voltar a agradecer os esclarecimentos dados pelo Sr. Engenheiro António Laranjo. De facto, nós verificamos aqui, e muito através das diversas respostas às questões, mas especialmente a esta última questão colocada pelo PAN, em que disse, de forma bastante perentória, que, de facto, o Governo continua a atrasar estes investimentos na ferrovia e, obviamente, concordando aqui com aquilo que foram algumas das palavras do Sr. Deputado João Almeida, ficamos aqui num ponto mais político do que propriamente técnico e voltamos sempre a bater no mesmo. E tal como o Deputado Bruno Dias disse, e eu sublinho e reitero, a ligação ao aeroporto de Beja, que já devia existir há décadas, continua a ser vítima e foi vítima de sucessivos atrasos por sucessivos governos. E como é sabido, para além das questões de mercadoria, para além das questões da mobilidade das pessoas, das populações do Alentejo, para o PAN, a questão da ligação ao aeroporto de Beja é fundamental, exatamente também para precaver o erro que se prepara do aeroporto do Montijo. Mas eu tenho aqui uma questão que me parece relevante, que tem a ver se a nível de recomendações da Infraestruturas de Portugal, através destes estudos anuais que o Sr. Engenheiro referiu, gostaria de saber quais então foram e quais são as prioridades que foram recomendadas pela IP ao Governo dentro da questão da linha do Alentejo em particular, mas já agora abrange um bocadinho mais a questão, se me permite, e também perceber que recomendações estão a ser feitas pela Infraestruturas de Portugal como fruto desses estudos para aquilo que é a ferrovia nacional, não só na eletrificação e modernização, mas também com a ligação a várias capitais de distrito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, 6 minutos para responder conjuntamente às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP e do PAN. Faz favor. Obrigado. Aliás, ainda bem que assim é, porque grande parte das questões que os senhores deputados nos colocaram desta vez, como compreenderão, não são possíveis de ser respondidas pela IP. São questões certamente políticas ou que competem ao Governo e que naturalmente não podem ser endereçadas à IP. A IP não terá resposta para elas. Também, permita-me, Sr. Deputado Nelson de Silva, a IP não faz recomendações ao Governo, a IP naturalmente coloca aos Governos as sugestões de intervenção e muito também naquilo que são as orientações políticas que os Governos têm sobre essa matéria e, portanto, são questões que são colocadas ao Governo, portanto, não será a IP a colocá-las e a apresentá-las com todo o respeito, mas não as apresentaria aqui nesta sede. Depois, as questões mais concretas do Sr. Deputado João Dias. Não posso estar em mais desacordo com as afirmações que faz relativamente à incoerência deste projeto. Muito pelo contrário. Achamos que ele faz parte de uma estratégia de coerência que temos, porventura atrasada, porventura já há décadas que devia estar feita, não ponho sequer isso em causa. Respondo por aquilo que são as minhas responsabilidades nesta matéria e aquilo que nos competiu fazer desde 2018, 2019 e que foi, inclusive, na sequência de decisões da própria Assembleia da República, mas que só agora vê a luz do dia e também não é, digamos, por falta de empenho e de trabalho que a IP tenha feito nessa matéria, que só agora é que está a ver a luz do dia. Também agradecer as preocupações e observações que o Sr. Deputado João Dias faz relativamente às questões de manutenção, mas, Sr. Deputado, essa é a matéria do nosso core, é aquela em que nós não abrimos mão de nada, essa é a nossa responsabilidade, é aí que nós temos a nossa cabeça, o nosso coração e todo o nosso empenho, é efetivamente em tudo aquilo que diz respeito a questões de manutenção ou de conservação das vias e, portanto, sabemos bem como é que se faz manutenção de todas as linhas que estão em circulação. A relembrar, naturalmente, que
todo o troço entre Beja e a Funcheira tem um troço que está interrompido, foi interrompido por intervenção na altura da Troika e que neste momento não tem circulação. É evidente que o trabalho que estamos a fazer, e até dando resposta um pouco à primeira intervenção do Sr. Deputado João Dias e que vejo agora que não foi totalmente respondida, este projeto que está neste momento a ser concursado para ser desenvolvido entre Casa Branca e Beja tem já incluídas estações técnicas. Estações técnicas é, no fundo, o local de cruzamento de comboios com 750 metros, que é, no fundo, aquilo que está acordado com a Europa e particularmente com a Espanha, para que, quando nós possamos ter condições para lançar o projeto de execução para o Beja-Funcheira, estar já com aquilo que estamos a fazer, a contar com essa ligação. De outra forma, Sr. Deputado, não faria sentido estarmos a prever estações técnicas de 750 metros para uma ligação de passageiros a Beja e para uma simples ligação de passageiros a Beja. Quando é que essa ligação será feita? Naturalmente terá a ver com questões de financiamento e competirá ao Governo dar-nos instruções nesse sentido. Portanto, não é um estudo, nem um projeto que, a nosso ver, e com todo o respeito, nasça ou tenha deficiências, muito pelo contrário, tem uma estratégia de coerência. E essa estratégia pode, quando muito, ser acusada tardia relativamente àquilo que já devia ter sido há 1, 2 décadas atrás ou até mais. Mas é agora que estamos a fazê-lo e estamos a fazê-lo em total coerência. E já ultrapassei até o tempo, peço desculpa. Não ultrapassei, eram 6 minutos, gastei 4h30, mas penso que respondi a todas as questões que tinham sido colocadas. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Terminamos assim a segunda ronda. Eu não tenho inscrições para a terceira ronda. Vou só aqui confirmar com os serviços se há alguma inscrição na plataforma, mas penso que não. Na sala também não. Pelo que terminamos assim esta audição. Sr. Engenheiro António Laranjo, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes e respectiva comitiva que também os acompanha, queria, em meu nome pessoal e em nome de todos e desta Comissão, agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram, os contributos que nos deram e, naturalmente, desejar também um bom trabalho. Muito obrigado por esta presença digital, é sempre um gosto recebê-los, mesmo que por esta via. Muito obrigado, Sr. Presidente, e na sua pessoa cumprimento novamente todos os senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por nos permitirem esclarecer e no fundo, justificar o trabalho que desenvolvemos e, como não podia deixar de ser, estamos sempre disponíveis para quaisquer audições que a Comissão entenda, no fundo, requerer à Infraestruturas de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro António Laranjo. Senhores Deputados, terminamos assim a nossa reunião de hoje, esta audição. Relembro que amanhã temos a nossa reunião ordinária também da parte da manhã. Muito obrigado, bom trabalho.